Olá, sejam todos muito bem-vindos nesse encontro, embora virtual. Todos nós estamos conectados com os amigos espirituais, com Deus, com Jesus. Eu sou Heloísa, faço parte dos trabalhadores do Centro Espírita Mansão da Esperança e fico muito feliz de poder estar com vocês para falar do Evangelho. Então, antes de iniciarmos o nosso Evangelho, vamos nos acalmando, vamos nos conectando com nossos anjos da guarda, nossos mentores individuais e espirituais que nos acompanham, que nos guardam, nos protegem, agradecendo pela presença desses amigos. Vamos pedindo a eles que nos leve à presença de nossa Mãe Maria, querida Mãe de Jesus, que tão sabiamente, com sua doçura, com seu carinho, nos abraça neste momento. Vamos sentindo a energia desta Mãe querida e amorosa, que vai nos envolvendo carinhosamente e com essa boa energia de Maria. Já melhores, vamos chegando até a presença de Jesus, nosso Mestre amado, onde na presença de Jesus, vamos dizendo, querido e amado Mestre Jesus, te agradecemos por todos os seus ensinamentos e exemplos deixados, onde podemos encontrar no seu Evangelho todas as lições para que possamos refletir na nossa forma de agir, na nossa forma de falar, na nossa forma de pensar. Que possamos, a cada dia, fazermos de nossa vida, de nosso momento, sempre o melhor. Olhando para dentro, sabendo que somos amparados por Ti. E vamos também pedindo a Jesus que carinhosamente nos leve à presença de Deus, nosso Pai Criador. E na presença de Deus, vamos agradecendo a vida, agradecendo ao dia que temos no presente, e que é um presente mesmo de Deus para nós. Agradecendo ao seu amor incondicional por cada um, sempre nos amando, como éramos, como somos hoje, como seremos amanhã. E vamos dizendo a prece ensinada por Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair, Senhor, em tentações, mas livra-nos de todo mal. E em teu nome, Pai, em teu nome, Jesus, vamos iniciando o nosso Evangelho desta tarde, deste dia, onde vamos falar sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. E logo de início,
Jesus é questionado por um doutor da lei que lhe pergunta: qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amarás teu próximo, amarás a Deus sobre todas as coisas, sobre de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Está em Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. E também: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Está em Mateus capítulo 7, versículo 12. Pode-se comparar o reino dos céus a um rei que, querendo que seus servos pagassem as suas dívidas que tinham para com ele, começou a chamá-los para conversar e cobrar a dívida. E chegou-lhe um servo que lhe devia 10.000 talentos. E esse servo, muito nervoso, disse que não tinha o dinheiro. Então, esse rei lhe disse: então terei que vender todas as suas terras, seus filhos, sua esposa, vendê-lo também para pagar a sua dívida. E o homem, muito choroso, muito nervoso, se ajoelhou aos pés deste rei e lhe pediu clemência, que ele iria pagar a dívida, mas que ele lhe desse o tempo necessário para que pudesse saldá-la. O rei, condoído, com muita compaixão, lhe disse: então vá, fique em paz, eu aguardarei o momento que você puder saldar a sua dívida. E o homem, saindo dali, no caminho para a sua casa, encontrou um daqueles que lhe deviam também um dinheiro. E o outro que lhe devia esse dinheiro disse que não tinha como pagar. E ele, então, sem nenhuma compaixão, mandou prender este homem que lhe devia. E o ensinamento é: fazei aos outros aquilo que queremos que seja nos feito. E esse homem, ele não agiu com a mesma compaixão do rei, com a mesma benevolência. O rei, naquele momento, refletiu e pensou naquele homem que estava sofrendo, que não poderia lhe pagar. E ele não fez o mesmo com seu irmão. E aí vem a lei que diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas é amar o teu próximo. É amar aqueles que estão contigo nesta caminhada terrena. É ter amor por aqueles que sofrem, compaixão. Se colocar na posição do outro que está sofrendo, que está sendo, às vezes, muitas vezes, caluniado, muitas vezes sendo julgado por um procedimento.
E Jesus, quando disse amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda, amar ao próximo como a ti mesmo, ele fez tremer a todos aqueles que viviam naquele momento, que olhavam para seu ensinamento assim como nós. Mas como que eu posso amar o meu próximo, amar aquele que causou algum mal a mim, aquele que cometeu um crime? Como que eu posso amar aquele que me faz tão mal? E é nisso que está a reflexão desta tarde, deste dia. Vamos lembrar que nós, todos nós, partimos do mesmo princípio. Fomos criados, filhos de Deus, simples e ignorantes. Passamos, na nossa evolução, por início de sensações para os instintos, onde agimos instintivamente pela necessidade do momento e da época, até chegarmos a sentir, a ter sentimentos. Muitas vezes os sentimentos que nos movem é o orgulho e o egoísmo que não nos deixam enxergar o outro, e muitas vezes nem a nós mesmos. Partimos do princípio que o amor que nós estamos dizendo aqui é aquele amor que não é um amor paixão. É aquele amor que envolve a compreensão, a justiça, mas não a nossa justiça. A justiça divina, que se encarrega de todas as coisas. Partimos do momento de lembrar que o perdão, quando amamos o nosso próximo, nós aprendemos a perdoar. Mas vamos lembrar que a gente tem muita facilidade de perdoar e amar aqueles que são nossos afins, aqueles que a gente tem sintonia. E que muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar e de amar aquele que não é tão nosso afim, que nós não temos muita afinidade. Vamos pensar no seguinte: todos nós aqui queremos amar. Vamos lembrar que o maior amor que nós conhecemos é o amor de mãe. A mãe ama seu filho, não importa o que ele faça, ela sempre vai amá-lo. Sempre. Aquele filho que é bom, que, que respeita, que faz sempre o certo, como aquele que não faz. Vamos lembrar das mães que têm seus filhos nas prisões, que têm seus filhos hoje na Cracolândia, que elas choram por não poderem ajudar aquele filho a sair daquele momento, mas elas não esquecem de procurá-los e de vê-los. E nessa questão de amar, vamos lembrar que para amar precisamos amar a nós mesmos também. E para aprender a nos amar, temos que olhar para dentro de nós, para quem somos, conhecer a nós, o que existe dentro de nós. Vamos lembrar que muitas vezes, quando Jesus falava do reino de Deus, ele não falava do reino
material, mas falava de um reino espiritual. E nós somos espíritos. E estamos, neste momento, encarnados no planeta Terra para aprender a nos amar, a nos melhorar, melhorar os nossos sentimentos, deixando de lado o nosso orgulho aos poucos, deixando de lado o nosso egoísmo e aprendendo a amar, a nos melhorar internamente. E quando aprendemos a nos amar, em toda a sua extensão, ou quando nós aprendemos a nos amar de verdade, vamos ver que fica mais fácil amar aqueles que convivem conosco. Em uma de suas passagens, numa instrução dos Espíritos, nesse capítulo 11, Lázaro diz que feliz é aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo, e vive como se tivesse sido transportado para fora de si mesmo. Sabemos que não somos perfeitos, que nós ainda não estamos nessa questão de, de estar na sintonia de feliz e de sermos este que ama incondicionalmente, assim como a irmã Dulce trabalhou a vida inteira dela amando aqueles irmãos que estavam muito necessitados. Nem a doença que ela tinha a afastava de seus irmãozinhos que ela amava e que estavam nas ruas, estavam em muitas necessidades, muitos doentes. Madre Teresa de Calcutá, que abraçou a causa dos irmãos necessitados que tinham fome e trabalhava sempre e sempre, exaustivamente, sem pensar naquilo que fazia, ficava feliz por aquilo que fazia, por aquilo que estava conseguindo fazer pelo próximo. Vamos nos lembrar do Chico, que trabalhava, mas tudo que ele recebia de donativos, daqueles que queriam ajudar, ele distribuía entre os seus irmãos mais necessitados. Vejamos o Divaldo Franco, esse irmão que ainda está entre nós, já com 93 anos, e que construiu durante toda a sua vida um movimento de abraçar aqueles mais necessitados. E até hoje, mesmo em sua velhice, ele não tem descanso. Nós ainda não estamos nesse patamar, mas nós temos o sentido de amar. Nós temos e sabemos que amar é importante. Amar aquele nosso pai que nos causou tantas dificuldades na nossa família, que nos trouxe angústia, aquela mãe que está doente numa cama, muitas vezes necessitando de nosso amparo para ser banhada, ser alimentada. Aquele filho que muitas vezes sai de casa e deixa os pais desesperados por estarem, por não saberem onde esse filho está. Lembremos-nos de amar cada vez mais a nós mesmos, aqueles que estão vivendo conosco diariamente,
E quando aprendemos a pelo menos espalhar esse amor que nós sentimos, que a gente tem dentro de nós. Sempre vamos repetir isso. Nós temos este amor dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós. E ele é todo amor. Amando-nos, amamos a todos. E vamos modificando a nossa forma de pensar, de agir, de falar. Lembremos-nos de todas as passagens do Sermão do Monte, que quando aprendemos a amar, conseguirmos ser mais brandos e pacíficos em todas as situações. Aprendemos a falar com moderação. Aprendemos a sermos mais misericordiosos com todos e com tudo. Aprendemos que o perdão é o caminho que precisamos aprender e é ele que vai nos ensinar a amar. É ele que vai nos ensinar a amar. E vamos lembrar também que o amor é a essência divina. Quando eu estava refletindo a essência divina que habita dentro de todos nós, eu falei, ela é como um perfume, o melhor perfume, que foi embalado num frasco minúsculo, mas que aquele pequeno frasco nos dá um perfume maravilhoso, que é a paz dentro de nós. A paz, a tranquilidade que tanto buscamos, não está fora de nós, está dentro de nós. Vamos distribuir esses talentos, dons que temos. Seja ele qual for, se a gente não souber, vamos descobrir quais são os nossos talentos e o que a gente pode fazer com esse conhecimento para ajudar as pessoas que necessitam. Ensinar uma profissão, ensinar a ler e escrever, ensinar lendo, conversando, praticando a caridade. Porque a missão do homem inteligente na Terra é ter conhecimentos, trabalhar as suas imperfeições e distribuir aquilo que de melhor ele tenha para que a humanidade possa progredir. E nós sabemos que temos muitos talentos. E que a gente possa lembrar de distribuir isso que nós temos de melhor e que muitas vezes a gente não, como não nos conhecemos, como nós não nos conhecemos, nós deixamos de fazer. Nós podemos também exercer a caridade e o amor levando aos hospitais aqueles doentes. Podemos ir até lá, fazer uma visita, fazer uma leitura para esse irmão que está acamado há muito tempo. Podemos também, quando não podemos fazer isso, também visitar um amigo que está precisando de nós, que muitas vezes, por nossos compromissos, deixamos de fazer. Visitar um parente que há muito tempo não vemos. É um carinho, isso é amor, isso é amar.
o que também nos foi trazido é que Deus deseja que nós possamos progredir. E ele fala que os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento da raça humana e a felicidade durante a vida na Terra. Lembremos-nos que amar no sentido mais profundo é ser leal, honrado, honesto, para fazer aos outros o que queremos fazer para nós. Honrado e honesto, para fazer aos outros o que queremos que eles façam por nós. E vamos ler, contar uma pequena história que está no capítulo 9 do livro Jesus no Lar, onde Jesus contou sobre o mensageiro do amor. E, numa reunião, todos querendo que Jesus contasse alguma história, e Jesus contou que Deus, condoído de todos nós aqui na Terra, enviou um missionário da ciência, que ao reencarnar aqui no planeta Terra se tornou um professor de grande inteligência, de escrita, de oralidade, mas que ele usava tudo aquilo que ele sabia para aqueles que conclamavam com aquilo que ele pensava. E aqueles outros que necessitavam de esclarecimento, dessa leitura, dessa escrita, que eram mais pobres, ele se afastava. Passado algum tempo, Deus percebeu que ele não tinha feito aquilo que era a sua missão, mandou um outro mensageiro. E esse mensageiro também reencarnou, cresceu, se formou e se tornou um médico de grande capacidade, mas que queria só cuidar daqueles doentes que lhe podiam pagar. Os outros que eram necessitados, que não tinham como pagar, não tinham recursos para pagar, para serem tratados, ele não cuidava. E Deus, mais uma vez, triste, pensou: vou enviar um outro mensageiro que também reencarnou no planeta Terra. Cresceu e se tornou um guerreiro, mas não um guerreiro da paz, não um guerreiro que trouxesse a paz, a tranquilidade para seu povo, mas aquele que queria guerrear, queria ver sangue, queria guerra o tempo todo. Mais uma vez, Deus se entristeceu, pensou e falou: então vamos enviar um artista. O artista é aquele que tem sentimentos pela arte, pelas coisas belas, pelas pessoas. E esse artista também cresceu, se tornou um artista de muito conhecimento, mas que só queria luxo, porque ele ficou reconhecido. Só queria o luxo e conviver com as pessoas que podiam comprar as suas obras. Esquecia-se dos outros também. Então, passado algum tempo, Deus pensou muito e falou: eu vou mandar um novo mensageiro,
que poderá auxiliar o professor, o médico, o guerreiro e o artista, e a todos aqueles que lá estão com seu amor. E esse mensageiro do amor esteve entre nós, trazendo os ensinamentos da caridade, do amor, da fé em todos os homens, em todas as circunstâncias. E em nenhum momento ele demonstrou irritações. Ele amou a todos igualmente, mesmo aqueles que muitas vezes o questionavam. Ele era pacífico, amoroso, misericordioso, e começou a falar e trazer ensinamentos que começaram a ser luzes no coração da humanidade. E esse mensageiro do qual estamos falando é Jesus, que teve por missão trazer à humanidade o ensinamento de que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, pois fazemos parte de Deus. Temos o DNA de Deus dentro de nós. E amar ao próximo como a si mesmo, lembrando que todos nós temos uma missão: ser pai, ser mãe, ser filho, ser amigo, que cada um de nós possa cumprir a sua missão com muito amor e muito amando. E assim vamos terminando esta reflexão, agradecendo mais uma vez por estarmos aqui, reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus. Vamos novamente nos acalmando, nos asserenando, e com os pensamentos elevados e agradecidos vamos vibrando amor por toda a humanidade universal, por toda a humanidade terrena, envolvendo nosso planeta Terra em luz e paz. Paz entre todos os homens, onde haja guerra, a paz se faz. Onde haja falta de alimento, que o alimento chegue. Onde haja falta de água, que a água chegue. E que todos os homens, rogamos a Deus e a Jesus, que todos os homens possam olhar para a necessidade do outro e auxiliar sempre com muito carinho, com muita atenção. Rogamos que todos os lares da terra, Jesus adentre a esses lares e aos nossos lares, levando aquilo que mais necessitamos, aquilo que mais precisamos, a nossa família, a cada um de nós, que Ele nos fortaleça, nos dê coragem para continuarmos a nossa jornada neste planeta Terra, amando este planeta, amando as pessoas e amando a nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus.